amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, faça um balanço de como estamos. Eu penso que nós estamos em efervescência, né? Cada vez mais essa história está ficando mais assim, atrativa, pelo menos é o que sinaliza o meu coração, né? Nós estamos realmente mergulhando na história, primeiro na história bíblica, né? Mas depois na história de Israel, na historicidade de Israel. Sabe, quando se trata das monarquias, agora nós precisamos um chão firme. Sim. Agora podemos falar em história. Agora podemos. A partir das duas monarquias. Antes das duas monarquias, vamos chamar de pré-história. Pré-história. Proto-israelitas. E os livros que falam da pré-história, não livros históricos no sentido moderno que se dá a esse termo hoje. Perfeito, Tá? perfeito. Mas na história, sim. Agora temos documentação, porque história se faz com documentos. Escrita, arqueologia, monumentos deixados. Né? E a história é uma ciência séria. Bom, a monarquia do norte chamou-se Israel. E a do sul, Judá. Judá. A monarquia do norte começou com certa confusão e depois teve duas dinastias. A dinastia de Omri e a dinastia de Jeú. Sob a dinastia de Jeú, primeiro Omri, com o filho de Omri, Acabe, surgiu o profeta Elias e Eliseu. Só que Elias, que aparece aí, é um profeta meio envolto em lendas, já na Bíblia. Foi para o céu num carro de fogo. É um profeta já envolto em lendas, lendas bíblicas. Mas eu não tenho nada para dizer que Elias não existiu, que não foi um homem histórico. Só que a vida foi envolta em lendas. Como Santo Antônio, ninguém duvida que existiu, mas a vida está envolta em lendas. Como o Padre Anchieta, a mesma coisa. O que se deu com Elias. Porém, de Elias, embora o profeta por excelência, não temos nada, absolutamente nada por escrito. De Eliseu temos? E a mesma coisa com relação a Eliseu. Ambos da época da primeira dinastia de Omri. Da segunda dinastia e dos tempos, sobretudo, de Jeroboão II, nós temos o profeta Amós, que é um sulista que foi profetizar no Reino do Norte e no santuário de Betel, porque o Reino do Norte construiu 2 santuários. O Deus parecia ser o mesmo, tanto no norte quanto no sul, Yahvé. Só que, eu já falei aqui, não estamos ainda no monoteísmo. Já falei? É monolatria que chama. Monolatria. Já falou. Enoteísmo e monolatria. Era o Deus nacional e único que devia ser, mas não ainda considerado o único. Consideravam outros deuses? Outros povos, outros deuses, mas o nosso é este aqui. E os profetas, desde Elias, batalharam na exclusividade de Yahvé. Foram os precursores, pelo menos os profetas pré-exílicos, foram os precursores do monoteísmo. Certo? Amós, um profeta de justiça social, Deus não aceita que um pobre seja vendido, Yahvé não aceita que um pobre seja vendido por um par de sandálias. Veja, ainda não havia monoteísmo, mas já havia um Deus ético, um Deus que exige não apenas culto, um Deus que não se contenta só com culto, mas quer um culto unido a uma vida ética, na aliança. E ainda mais ou menos contemporâneo, o profeta Oséias. Oséias é conhecidíssimo, né? Que toma uma prostituta, não é esse que toma uma prostituta? É esse aí.
A história dessa prostituta é meio complicada, sabe? É. Se foi realmente verdade que aconteceu ou se é um texto literário apenas. Eu não quero entrar nessa questão aqui agora, mas Oséias também profetizou no Reino do Norte. Foram os 2 profetas do Reino do Norte, do Reino de Israel. Os 2 grandes profetas. Agora, historicamente, do ponto de vista puramente histórico, o que foi acontecendo? Aconteceu que foi surgindo no Oriente Médio uma superpotência. E esta superpotência se tornou forte a partir de 745 a.C., com a subida ao trono de Teglat-Falazar III, a Assíria. Ah, estava pensando na Pérsia. Então, A a Assíria, com capital em Nínive. A Assíria começou a tomar terrenos do Estado de Israel e sujeitou Israel à vassalagem. No final, sobrou apenas um núcleozinho, Samaria, nas montanhas de Samaria, uma cidade que parecia inexpugnável. Mas a sorte não sorriu para os israelitas. A Assíria, sob Salmanasar V e Sargão II, destruíram completamente Samaria. E que era o último reduto. E o que aconteceu? Os israelitas, não todos, uma pequena parte de Israel, foi deportada para a Assíria. E o rei mandou colonos assírios colonizarem as antigas terras do Reino do Norte, agora transformadas em província assíria. Muitos israelitas lá continuaram, sobretudo quem era pobre. Até hoje, quem quer pobre? Até hoje. Quem quer o pobre? Ninguém. O pobre, infelizmente, para a mentalidade de todos os tempos, só dá trabalho. Então, os mais pobres israelitas ficaram lá. Mas os chefes, os cabeças, os responsáveis, esses sofreram a deportação de 722. Guarde bem esta data. Essa data é 722. Foi a destruição de Samaria e o fim do próspero Reino do Norte, o Reino de Israel. Que aconteceu no cenário do Oriente Médio? Ficou apenas o fraquinho Reino de Judá. Bem fraquinho. Tão fraquinho porque demorou tanto a cair, né? Mas sujeito ele também a partir de Acás à vassalagem. A vassalagem assíria. A Assíria, durante 130 anos, dominou toda a política do Oriente Médio, até ser destruída em 611 por Babilônia. Dominou toda a política. Israel acabou e Judá ficou, não acabou, mas ficou vassalo a partir do rei Acás. Todos os reis de Judá eram descendentes de Davi. Agora, quem era Davi? O iniciador da monarquia do sul. Sabe, o livro das crônicas, bem tardio, faz dele um monge beneditino quase, que canta salmos o dia inteiro, ao som da lira ou da harpa. Sim, mas pastor de ovelhas. Nada de verdadeiro Forte, nesse dominava retrato. leões. Davi era, a ascensão de Davi aí mostra bem, um mafioso. Sabe? Aonde eles no livro dos reis? Ou No livro de Samuel. Samuel. A partir do capítulo 16 do primeiro de Samuel, Davi é um mafioso. Ah, é? Se é. Leia aí. A Bíblia não esconde nada, não.
Era um verdadeiro mafioso. Bom, para aquela época, julgamos o Davi daquela época, não com os óculos de hoje. Não é? Esse se tornou rei de Judá. Esse se impôs no pequeno domínio da tribo de Judá e de Benjamim. Esse deixou sucessores. A respeito de Davi, nós não sabemos absolutamente nada além da existência, sabe? A ascensão de Davi ao trono, que está no livro 1 de Samuel, a partir do capítulo 16, deve conter requisitos históricos. Mas já a sucessão de Davi, aquelas histórias de Davi que dorme, que se levanta, que anda pelo seu palácio, que olha lá para baixo, que vê lá uma piscina, uma casa com piscina interna, e uma mulher se banhando e se apaixona por ela, e a toma por esposa, e depois comete um adultério, e depois comete um assassinato. Bem, essas histórias todas ficam muito bem na corte de Versalhes, na França, mas não na Jerusalém do século X a.C. Essas histórias são criações literárias, embelezando, levando o leitor a suspenses na vida de Davi. Mas edificam, Davi existiu, mas afora a existência de Davi. E mais, a Bíblia fala que teve um reino poderoso, um conquistador. A arqueologia não sufraga absolutamente nada. Temos que fazer um intervalo. Poxa, voltamos. Bem, estamos de volta agora, sim. E estávamos falando de Davi. O que nós podemos dizer é que o grande reino e as grandes conquistas de Davi são mais textos folclóricos. Ou, se preferir, de propaganda. Só que são bíblicos. E eu já falei aqui que Deus se serve de todos os gêneros literários. Só os que não se casam com a sua santidade. Mas um gênero folclórico, perfeitamente. Esse grande reino de Davi nunca existiu na realidade. Davi foi rei, sim, mas rei de um punhadinho de gente. Rei de 5.000 pessoas. Devia ser o reinado devia ser toda a população de Judá. 5, 6 mil pessoas. Mas é interessante. Esparramados ali, beduínos. Algo que eu quero observar. O mesmo texto que fala desse Davi grande, vencedor, fala também da queda de Davi, né? Do pecado de Davi, que é tão para nós tão... Fala. Não as esconde, duas coisas, né? As duas coisas são folclóricas. Sabe? Não dá para se certificar de nada disso aqui, porque os textos são tardios. Os textos, não se esqueça, esses textos que falam de Davi são textos deuteronomistas e estão longe de Davi pela beleza de 300 ou 400 anos. Que se podia saber de Davi 300, 400 anos depois da morte dele. Existe um túmulo em Jerusalém, o túmulo de Davi. É claro que é um túmulo folclórico, simbólico. Jerusalém foi destruída 21 vezes ao longo da sua história. A cidade da paz, Jerusalém, foi destruída 21 vezes. Como é que se pode acertar o túmulo de Davi? É um túmulo simbólico. Davi existiu. Era isso que eu ia citar. De Davi fato existiu. Mas mais do que isso, historicamente, nós não podemos dizer. Entendo. A história, para nós, o chão começa no século IX. Do século X, não temos um chão muito seguro, não. E Davi se colocaria no século X, juntamente com Salomão. A história se põe a partir dos anos 800, aí temos um chão mais seguro.
para a história. Não havia escrita. E a fonte da história é escrita. Se houvesse escrita, nós teríamos algum monumento com alguma palavra. Não havia nada em Israel. Nós não podemos dizer que Israel conhecesse a escrita antes do final do século VIII e durante o século VII. A partir daí, sim, mas antes não. Davi devia ser analfabeto. Davi nunca compôs salmo nenhum. Ele é o autor idealizado do livro dos Salmos. Mas os salmos são tardios. São composições do segundo templo, do judaísmo do segundo templo, o inário do segundo templo. Convinha que se atribuísse a ele. Convinha. Para poder ganhar assim como a sabedoria foi atribuída a Salomão. Salomão também reinou, nunca foi um conquistador. E essa sabedoria de Salomão, o rei dos reis, riquíssimo, tudo isso aí é folclore. Os exilados, os que voltaram do exílio, necessitavam de um passado glorioso. Agora, como foi que esse passado glorioso entrou para a Bíblia? Volto um pouco no que eu já disse. Quando foi que Samaria foi deportada? Em que ano? 722. 722, gravou bem. Muitos israelitas, não querendo estar sob o jugo da Assíria, pediram refúgio no Reino do Sul, que estava sob o reinado de Ezequias, filho de Acás. Jerusalém, da noite para o dia, se inchou. Ficou cheia de israelitas que não queriam viver no Mais ou menos reino. como a situação dos refugiados na Europa hoje? Por aí, né? É, exatamente. Só que o rei os recebeu. A Europa não os quer receber, mas o rei Ezequias os recebeu. Jerusalém se encheu. E se formou, com o andar dos anos, aquilo que eu chamaria o pan-israelismo. Isto é, que foi se criando uma história. Nós éramos um povo só e estávamos muito bem enquanto estávamos unidos, sob a égide do sul, Saul, Davi e Salomão. E então se construiu, a partir daí, 680, 650, uma espécie de idade de ouro no passado. Sob Davi e Salomão, sobretudo esses dois, estivemos unidos. E enquanto estávamos unidos, éramos fortes. É bem a ideologia bíblica. Quando se separaram, quando vocês se separaram, a história deu no que deu. Houve um tempo de prosperidade, sim, por lá, mas tudo terminou em desastre, e desastre absoluto, em 722. Tivessem ficado conosco, não teria acontecido isto. Entendi. Se entende? O pan-israelismo foi criado no reinado de Ezequias, do Reino do Sul. E aí se entende que a Bíblia fale de uma monarquia só, sobre Davi e Salomão, e depois da separação, e os autores são todos do Sul, condenam a separação. Todos os reis do norte de Israel foram ímpios e pecadores. Porque quem escreve a história do Reino do Norte é sulista. E escreveu a história do Reino do Norte depois que o Reino do Norte desapareceu. E relacionou o desastre de 722 com os pecados que eles cometeram. Quem faz isso não é um historiador. Um historiador não pode dizer que uma desgraça aconteceu por causa de um pecado. Como é que ele pode afirmar uma coisa dessa? Mas esses aqui não eram historiadores, eram teólogos da história. Então podiam dizer coisas que puros historiadores
não dizem. A ótica é outra, né? De um e de outro. Pois é. Então, você percebe como foi que se criou a história de um reino unido, sob Davi e sob Salomão. Logo após Na a morte de verdade, Salomão, os dois estiveram sempre separados. Porém, e uma coisa agora deve ser dita neste nosso encontro de hoje. Quando Israel acabou, 22. 722. Quando acabou Israel, Judá, a sua irmã no sul, assumiu o nome de Israel. Israel deixou de ser um povo geográfico, um povo histórico, e o nome Israel não desapareceu, mudou de significado. Por isso faz algumas confusões. Passou a significar um nome religioso de Judá. E os judeus começaram a se dizer israelitas. Agora eu entendi. De nome profano, passou em Judá a ser um nome religioso. Israel, israelita. E os judeus se chamando Israel. E se considerando os herdeiros do desastre de 722. Os verdadeiros herdeiros do reino de Israel. Que nunca mais se recompôs até os dias de hoje. Você falando do norte, nunca mais recompôs. Nunca mais se recompôs. O sul se tornou herdeiro e o nome passou para o sul e mudou de acepção, de nome geográfico, de nome histórico, de nome gentílico, melhor assim, passou a ser um nome religioso. Mas Judá também vai cair, não? Judá vai cair também, 1,5 século mais tarde. Mas agora acontece que primeiro caiu a Assíria. O grande dominador. Em 611, Nínive, que era a capital da Síria, foi destruída. Pelos foi persas? incendiada. Não. Os babilônios. Pelos caldeus. Os babilônios. Os caldeus. Há um profeta que canta a destruição de Babilônia. É o profeta Naum, um sulista. Profeta menor, né? Tem um capítulo só. Ele canta, faz uma elegia sobre a destruição da Síria. Bem, aí temos apenas a história de Judá, um pequeno reino, vassalo em um primeiro momento da Síria, e quando a Síria desapareceu, em 611, logo depois passou a ser vassalo de Babilônia, a nova superpotência do Oriente Médio que veio tomar o lugar da Assíria, com reis famosos, o primeiro Nabopolassar, o fundador da dinastia, o segundo Nabucodonosor. No ano 740, voltando um pouco atrás, 18 anos antes da destruição de Samaria, ano da morte do rei Osias em Judá, surgiu o profeta Isaías. Está aí no capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor. Nós precisamos terminar. Pô, eu não vi o tempo passar, sinceramente. Bem, é bondade sua. Meu Deus. Mas, sabe, tudo isto aqui eu tenho que preparar muito, já lecionei muito sobre isto, a ponto de ter uma síntese, pelo menos uma síntese, na minha cabeça. E eu transmito isto com muita alegria aos telespectadores. E amem a palavra de Deus. Só que estão vendo que as relações entre a palavra de Deus e a história e a historiografia são mais complexas do que no passado se supunha. Agora nós estamos num chão mais seguro.
as duas monarquias, mesmo para a Bíblia. Muito obrigado e até Muito obrigado. a próxima. Até o próximo sábado com a bênção e a graça de Deus.